Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Olha, eu não consigo ver muito bem vocês. E glória a Deus por isso, porque hoje eu tenho um convite para você. Sabe, Deus não nos fez robôs, né? Então hoje eu não queria que você fosse um crente mecânico. Que tal a gente fazer esse acordo hoje? Nós temos uma liturgia do culto, porque o reino de Deus, ele é com ordem e decência, e a gente faz o que a nós é cabível. Mas eu quero te dizer que hoje você tem liberdade, porque na casa do Pai há liberdade. Então você tem liberdade de dar um glória a Deus, você tem liberdade de dar um aleluia. Nós temos o momento do apelo, mas eu quero te dizer que você tem liberdade de vir no altar quando você quiser e quando você se sentir à vontade. Eu quero te dizer que você tem liberdade de correr, pular, gritar, chorar. Se ajoelhar, você tem liberdade de gargalhar. Na casa do Pai é liberdade. E hoje você veio prestar um culto para Ele. Ele está aqui para receber o seu culto. Então não se limite. Não se limite sobre o que Deus quer fazer. Deus, Ele trabalha no nosso espírito para manifestar no nosso físico. Então não contenha o poder de Deus no dia de hoje, em nome de Jesus. Não ligue para o seu irmão que está do lado. Não limite porque o que as pessoas vão pensar ou achar. No final das contas vai ser entre eu e ele, vai ser entre você e ele. Então, em nome de Jesus, hoje nós não seremos crentes mecânicos, amém? Você tem liberdade nesse lugar e você está feliz por isso? Amém, glória a Deus. Eu vou pedir para a igreja abrir a palavra de Deus em Gênesis 37. Quem achou, fala eu amo Jesus. Quem não achou, fala eu também. Então a gente vai esperar um pouquinho. Gênesis 37, a gente vai ler do 2 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e o que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai lhe repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seu irmão viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os irmãos tiveram ciúme dele. No entanto, guardou aquilo no coração. Repita comigo: guardou aquilo no coração.
Vai se sentando, dando um bem-vindo ao seu irmão que está do seu lado. Essa é uma passagem muito conhecida e a gente vai tirar alguns aprendizados sobre ela. E logo no começo, a Bíblia vai nos falar e essa é a história de José. Mas, na verdade, a gente leu tudo sobre essa é a história de Jacó. A Bíblia vai dizer, essa é a história de Jacó. Mas, na verdade, a gente leu toda a palavra de Deus onde fala da história de José. Dos sonhos que José teve, dos irmãos que odiaram ele. E aqui Deus já está nos alertando que a história pode ser nossa, mas sempre vai ter coadjuvantes. Nossa história sempre vai ter pessoas incluídas nela. E algumas vezes serão pessoas menores que nós. Ou espiritualmente, ou fisicamente, ou moralmente, ou emocionalmente, não importa. Na nossa história sempre terão pessoas incluídas. E por muitas vezes elas serão menores que nós. Jacó teve alguns coadjuvantes ao longo da sua história. Teve Esaú, seu irmão, teve Labão, que foi o seu sogro. E agora a gente está vendo José. E sabe, nenhum deles viram uma escada subir até os céus e anjos subindo e descendo. Nenhum deles lutou contra o próprio Deus para não perder a bênção. Nenhum deles, mas mesmo assim, em determinado momento da vida de Jacó, eles foram coadjuvantes para que o propósito do Senhor se cumprisse na vida dele. Amém? Mas por conta da nossa natureza pecaminosa, às vezes fica difícil da gente discernir. Tanto Jacó como seus irmãos foram tomados de um sentimento de orgulho, de superioridade e não tiveram o discernimento exato dos sonhos. Às vezes a gente acha que para receber uma palavra, a gente a gente estabelece níveis que a gente acha que a gente precisa para receber daquelas palavras, daquela determinada pessoa. E assim foi, porque José deu um sonho para eles, e em vez deles refletirem e discernirem, não. A única coisa que eles viram é que um dia eles teriam que se inclinar diante de José. Mas perceba, quando José fala o sonho, José diz, todos estavam. José não falou só eu estava, ele disse estávamos. E que o feixe dele se levantou e os que rodearam ele se inclinaram. Então o que isso quer dizer? Que em determinado momento a ordem era contrária. Em determinado momento José estava inclinado e eles estavam levantados. E nós precisamos entender que quando for um irmão levantado no campo, não tem problema, porque nós estamos no campo. Amém? Mas isso só vem com discernimento e humildade. José vai falar, estávamos no campo, eu e você estávamos. E quando eu me levantei, vocês se inclinaram. Mas porque antes disso existia uma ordem contrária. Mas pelo orgulho, o sonho não pôde ser discernido entre eles. E hoje eu quero perguntar para vocês se no reino do céu existe maior ou menor. Tem? Maior ou menor no reino dos céus? Tem. Mateus 18 vai falar. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Sim, no reino dos céus tem maior e menor.
Mas essa superioridade só vai ser imposta no reino dos céus. Aqui não. Aqui nós somos tudo igual. Tudo igual. Na verdade, aqui é a grande caminhada até a porta estreita, até o rumo ao alvo, aonde aqui deve ser exercido a nossa humildade. Aqui cabe a nós a humildade de entender que um dia vai ser eu e um dia vai ser você. E que precisamos ter o discernimento de se inclinar quando necessário, pois a autoridade daquele momento foi derramada sobre o outro por decisão do Senhor. Mas se estamos no mesmo campo, isso não é um problema, pois eu sou beneficiada disso também. Amém? Será que hoje a gente tem um coração humilde de entender e se alegrar quando o Senhor levantar outro? Será que hoje temos humildade o suficiente para se inclinar quando entender que naquele momento o Senhor escolheu outro e não a mim? A palavra vai dizer que Jacó guardava todas essas coisas no coração. E daí a gente vai entrar no grande tema da mensagem. Porque Jacó, ele não guardava o coração. Nós não temos problema em guardar as coisas no coração. Na verdade, a gente guarda muita coisa no nosso coração. Na verdade, hoje, se eu perguntar para você o que uma pessoa fez para você, talvez seja muito mais fácil de você lembrar de um rancor, de uma decepção, de uma briga, de uma traição, do que até mesmo sobre alguma bênção que outra pessoa lhe fez, alguma vez que uma pessoa lhe serviu. A gente guarda muitas coisas no nosso coração. Só que na verdade o Senhor nos fala para a gente guardar o coração. Porque se a gente não guarda ele, a gente fica vulneráveis. Provérbios 4, 23. Eu quero que vocês abram comigo. A palavra do Senhor vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Em outras versões vai dizer com diligência, sobre tudo, de todas as coisas, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Sabe, acima de todas as coisas, acima de tudo que você guarda no seu coração. Hoje o Senhor nos convida a guardar o nosso coração. E você sabe por que a Bíblia se refere ao nosso coração como uma ilustração? É claro que a Bíblia não está falando de um órgão, de um músculo que a gente tem no nosso corpo físico. Mas ela se refere ao nosso coração porque o nosso coração, ele afeta todo o nosso corpo. No nosso coração nós temos quatro câmeras com várias entradas. E nele entra o sangue bom, o sangue com oxigênio, e entra também o sangue ruim, aquele que já está desoxigenado, aquele que não tem mais oxigênio. O coração que a Bíblia fala é onde o espírito e a carne pulsam dentro de nós. E não dá para receber só de um ou só de outro, porque senão a gente infarta. Iremos receber tanto da carne como do espírito. Mas a gente precisa fazer o processo de filtragem adequadamente. Não tem como a gente falar: Senhor, me dá só do teu espírito, a gente vivendo num corpo. E não tem como a gente falar: Senhor, eu vou viver de tudo que eu vejo, de tudo que eu recebo nesse mundo físico, e é disso que eu vou viver. Não tem como. O nosso coração, que afeta todo o nosso corpo, ele recebe do bom e do ruim. E também nós iremos receber tanto da carne como do espírito, mas nós precisamos fazer esse processo de filtragem adequadamente. Jacó guardou as palavras no coração.
mas não guardou o coração. Então vem um mensageiro, e está lá em Gênesis 37, do 32 ao 33, que vai dizer: e enviaram a túnica de mangas compridas ao seu pai com este recado: achamos isso, veja se é ou se não é a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, certamente foi despedaçado. Jacó estava totalmente vulnerável. Então vem o mensageiro e, além de falar para ele, o mensageiro mostra a túnica que o próprio Jacó tinha feito a José. Porque os nossos olhos, ele alimentam a nossa carne, e a vista mal posicionada afeta a nossa visão. Mas nós não andamos por vista, irmãos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Os olhos alimentam nossa carne, mas nossos ouvidos alimentam o nosso espírito. E hoje eu quero te perguntar o que foi que Deus já te falou. Quais foram as palavras de Deus sobre a sua vida? Quais foram as palavras de Deus sobre o seu casamento? Qual foi a palavra de Deus sobre os seus filhos? Qual foi a palavra de Deus sobre o seu ministério? Sobre o seu futuro? Ei, as circunstâncias atuais, o que os teus olhos veem hoje, não é um decreto sobre a sua vida. A palavra do Senhor é. A palavra de Deus é: ande por fé. Talvez você esteja totalmente desanimado diante de alguma circunstância. Eu já tive um dia assim. Um dia eu já achei que o meu casamento não iria ter mais jeito. Era o que os meus olhos carnais me mostravam. Eu achava que tudo ali estava perdido. Até que um dia eu tive um sonho e Deus me falou que tudo que eu achava que estava desmoronando, Ele ia vir e Ele ia fazer algo mais lindo. Um dia eu recebi uma palavra que dizia que eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Mas os meus olhos viam algo totalmente diferente daquilo. Mas sabe, eu falava: Senhor, se Tu falou, Tu vai fazer. E aqui eu permaneço, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servimos e serviremos durante toda a nossa vida. Então quero te perguntar: qual foi a palavra de Deus sobre a circunstância da sua vida hoje? Qual foi a palavra de Deus diante do seu diagnóstico? Qual foi a palavra de Deus diante dos seus filhos, que talvez você olhe para ele e você fale: está tudo perdido? Qual foi a palavra de Deus para você sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa? Mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, eu quero dizer, ela não é um decreto sobre a sua vida. A palavra de Jesus tem todo o poder, e o que Ele fala, Ele cumpre. Jacó era pastor, e ele não soube discernir o cheiro de um bode e o cheiro de um sangue humano. Ele estava totalmente desestabilizado. Ele disse: certamente morreu. Quem que matou José? Primeiro, que José nem morreu. Segundo, que o mensageiro nem falou que ele morreu. Terceiro, que os irmãos não mataram ele. Quem que matou José? Próprio Jacó. Jacó disse: certamente morreu, certamente foi despedaçado. E sabe, muitas vezes o inimigo quer matar a nossa fé e a nossa promessa, e a gente não pode permitir isso. Jacó declarou uma sentença precipitadamente.
Ele não confrontou, ele não argumentou, ele nem mesmo esperou que o mensageiro terminasse de falar. Ele estava impactado com o que ele tinha visto. E ele foi logo dando a sentença daquilo. Satanás quer tocar nas nossas emoções para nos destabilizar. E sabe, ele sempre busca fazer isso onde tem afeto, porque onde tem afeto é onde nos afeta. Sabe, ele vai querer desestabilizar suas emoções dentro do seu lar. Ele vai querer desestabilizar suas emoções dentro do seu trabalho, dentro do seu convívio. É ali que ele sabe que ele vai te afetar. Mas nós precisamos ser movidos pelo que sabemos e não pelo que vemos. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos ser movidos pela palavra do Senhor. Nós precisamos trazer à existência aquilo que ainda não existe. Nós servimos um Deus que tem todo o poder e às vezes nós limitamos o poder de Deus. Às vezes nós nos desestabilizamos por ter uma visão distorcida, por deixar que os nossos olhos tragam uma sentença que não foi essa que Deus nos deu. Ezequiel 37, a palavra do Senhor vai dizer: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, fala, muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Olha, a visão de Ezequiel era um vale de ossos secos, um vale de ossos muito secos. Ele não sabia se poderiam viver ou não, mas ele sabia que o que Deus falasse aconteceria. Talvez hoje o que você enxerga em determinada área da sua vida é um vale de ossos secos. Talvez muito seco, talvez de anos que você está intercedendo sobre uma causa e que você não vê Deus agir. Mas eu quero te falar que assim como Ezequiel, a gente precisa dizer: Senhor, o que tu falares vai acontecer. Senhor, o que tu falares sobre a minha vida vai acontecer. Ezequiel não foi precipitado, Ezequiel não falou assim: claro que não, Senhor. Olha, é um vale de ossos muito secos. Não, Ezequiel falou: Senhor, o que tu disser vai acontecer. Ezequiel não foi que nem Jacó, que viu uma túnica com sangue e já declarou precipitadamente: certamente morreu, certamente foi despedaçado. Ele nem sequer perguntou: será que o meu filho está ferido em algum lugar? Será que eu posso fazer algo? Será que eu posso ir socorrer? Não, ele deixou que a situação afetasse totalmente a visão dele e que deixasse ele de mãos atadas, sem nem sequer lutar, sem nem sequer buscar no Senhor. Sabe, hoje Deus me mandou aqui para dizer para você que Ele quer que você continue nessa causa, que Ele quer que você continue intercedendo, que Ele quer que você não pare de lutar, porque Ele tem uma palavra sobre a sua vida. Ele tem uma palavra sobre o seu ministério. Ele tem uma palavra sobre o que você vai viver nele ainda. Ele tem uma palavra sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Ele tem uma palavra sobre essa enfermidade. Ele tem uma palavra e o que Ele fala, Ele cumpre, porque o nosso Deus não é homem para que minta. Sabe,
Deus não respalda ou financia aquilo que Ele não pediu. Não, o Senhor não vai fazer isso. Mas se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou que os seus filhos serão profeta, guarde essa palavra no seu coração. E guarde o seu coração para que essa palavra não te seja tirada. Se Deus falou que Ele vai abrir a porta, guarde essa palavra com fé no seu coração. Mas lembre-se, guarde o seu coração para que o inimigo não entre. Se Ele falou que Ele tem um grande chamado para você, guarde no seu coração e guarde o seu coração. Se Deus falou que a salvação vai chegar até a sua família, a salvação vai chegar até a sua família. Se Deus falou que Ele vai te curar, o Senhor vai te curar. Não importa, pode ser uma cura instantânea ou pode ser um processo a ser vivido. Mas eu quero te falar que se Ele falou, Ele vai fazer. Porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Independente do que você veja, independente como andam as circunstâncias, vai acontecer. Sabe, a nossa fé a gente não aprende aprendendo, lendo, estudando. Não, a nossa fé a gente aprende tendo que usá-la. A fé é como um grão de mostarda, a Bíblia diz, que quando semeada é que se torna maior. Esse grão de mostarda, ele pode estar ali. Nossa fé pode estar ali. Mas se ela não for semeada, nada vai acontecer. Não vai acontecer nada de diferente na nossa vida. A nossa fé, ela precisa ser experimentada. Deus precisa ser experimentado. Sabe, por tantas vezes a gente quer estudar Deus, mas não queremos experimentar Deus. Queremos saber muito, mas não queremos viver muito. Quando a Bíblia é clara e diz, provai e vê que o Senhor é bom. Ei, nós precisamos provar. Nós precisamos viver, nós precisamos exercer aquilo que tanto sabemos. A nossa fé, ela precisa ser semeada. A gente aprende sobre ela quando a gente usa, e não pense que Deus vai isentar você disso. Sucesso para Deus não está ligado com o que eu conquisto, mas no que eu não perco. Sucesso para Deus não está ligado no que eu conquisto, mas no que eu não perco. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11 sobre os heróis da fé. E ali vai dizer que uns com sua fé apagaram a força do fogo, mas outros com a sua fé morreram queimados. Uns com fé venceram reinos e outros com fé perderam a vida. Então quem que venceu? Quem venceu o reino ou quem perdeu a vida por causa da sua fé? Quem venceu, quem apagou o fogo com a sua fé ou os que morreram queimados? Quem que venceu? Os dois. Porque a fé não tem nada a ver com conquista. Tem a ver com o que você não perde. E todos esses, na conquista ou na derrota visível aos olhos, eles não perderam a sua fé. Sucesso para Deus é você não perder a sua fé. Apocalipse 3:21. O Senhor nos diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como que também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ei, nós precisamos vencer. E essa luta, essa conquista, ela está diretamente atrelada com a gente não perder a nossa fé até o fim.
Jacó perdeu sua fé. José não. José, mesmo com todo aquele cenário, mesmo sendo traído pelos seus irmãos, mesmo tendo sido escravo, mesmo passando longos anos na prisão, José não perdeu a sua fé. Paulo também não. Paulo vai falar em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sabe, Paulo não disse, eu fiz uma grande obra missionária, eu escrevi muitas cartas, eu procurei muita gente, eu fiz muitos milagres, eu ganhei muitas vidas para Cristo. Paulo não falou isso. O troféu de Paulo era, eu guardei a minha fé. Eu guardei o coração das mentiras do inimigo. Eu guardei o meu coração do orgulho, da soberba. Eu guardei os meus olhos físicos e usei os meus olhos espirituais. Esse foi o troféu de Paulo. Eu guardei a fé. E a gente tem guardado nossa fé. Porque sem fé a gente não vai ver o nosso Senhor. Sem fé a gente não vai ver o nosso amado. A gente tem que guardar as coisas no coração, mas a gente precisa guardar o nosso coração. Se você conversa com uma pessoa hoje, você pergunta o que ela faz, não o que ela é. Se a gente se sentar com uma pessoa no ônibus ou no avião, a gente vai perguntar, oi, o que você faz da vida? A gente não pergunta, oi, quem você é? A gente pergunta o que ela tem. Sabe? E hoje eu quero te perguntar se a sua fé, se ela é baseada no tamanho da igreja que você serve, no tamanho da estrutura dela, ou se a sua fé é baseada porque você sente Ele. Ei, hoje eu quero te perguntar o que faz você vir na Maná. Por que você vem aqui? Será que é por algum motivo que não seja Ele? Será que se alguém te fizer essa pergunta, você vai falar assim, ó, porque quando eu fecho os meus olhos, é Ele que eu sinto. Eu vou na Maná porque lá eu encontro o meu Deus. Eu vou na Maná porque lá eu encontro uma igreja que serve o Deus verdadeiro e único. Eu vou na Maná porque existe uma igreja que fala a palavra de Deus. Eu vou na Maná porque é uma igreja que não é movida pelas circunstâncias, mas porque vive por fé. A igreja nunca morreu por perseguição, irmãos. Sempre tiveram homens que guardaram o coração e que guardaram os seus olhos. Mas a popularidade mata mais profetas do que a perseguição. A fama mata mais profetas do que a perseguição. A fartura mata mais pessoas do que a necessidade. Por muitas vezes nossas orações só têm desejos e não tem clamor. Por muitas vezes a gente se ajoelha e a gente só fala, Senhor, eu quero isso, isso, isso. Senhor, faz isso, isso, isso. E por muitas vezes nossa oração não tem adoração a Ele. Por muitas vezes nossa oração não tem lágrimas. Por muitas vezes nossa oração não tem clamor. Por muitas vezes nossa oração não tem uma intercessão por um irmão. Nossas orações estão cheias de pedidos e desejos totalmente egocêntricos. Sabe,
O natural não pode discernir o espiritual. Eu quero dizer para você, e é sempre o que eu falo para a nossa igreja antes de começar o culto. A gente chega no mínimo 2 horas antes, às vezes mais. E muitos perguntam, para que chegar tão cedo? E eu sempre digo, é porque se a gente vem com os olhos carnais, talvez a gente ache que não precisa chegar cedo. Está tudo pronto, as cadeiras estão postas, está tudo certo. Mas se você vem para a igreja com os olhos espirituais e você olha a guerra que acontece no mundo espiritual para que isso aconteça, você vai entender o porquê que você tem que chegar cedo. Você vai entender que o culto não começa quando as luzes acendem e quando o louvor começa a tocar. Não, o culto começa antes de você sair da sua casa com o mundo espiritual, uma guerra acontecendo para que você não venha. A gente não consegue discernir o espiritual no nosso natural e a gente precisa pedir ao Senhor nos dê olhos espirituais. Nos dê olhos de eternidade, nos faça enxergar, porque, gente, esse mundo natural, ele é tão pequeno comparado ao mundo espiritual, tão pequeno comparado a tudo que rege isso aqui. Nós precisamos de olhos espirituais. Você precisa guardar no seu coração as promessas que o Senhor te fez. Mas lembre-se, a grande conquista não é de verdade o que você conquista, mas o que você não perde diante de todas as circunstâncias. Então não perca a sua fé. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração para que o inimigo não venha roubar a sua fé. Guarde o seu coração para que o natural não prevaleça sobre o espiritual. Guarde o seu coração do orgulho e da soberba e entenda que Deus age através dos improváveis. E por vezes vão ser pessoas menores. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Eu vou pedir para vocês ficar de pé. Eu não sei qual é o cenário da sua vida hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você foi abusado, ele também foi. Se você foi traído, ele também foi. Se você foi rejeitado, ele também foi. Se você foi violentado, ele também foi. Se você perdeu alguém, ele também perdeu. Se você perdeu os seus, aquele que você mais amava, ele também perdeu. Se os seus, se aquele que você mais confiava te abandonou, também abandonaram ele. Mas não perca a perspectiva do que Deus te deu. Não perca o que Deus te falou. Não perca. Assim como Ele venceu, nós também vamos vencer, igreja. Ele juntou a ferida dele com a nossa. Isso vai cicatrizar, vai sarar. Porque Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades.
Ei, pelas pisaduras dele nós fomos curados. Eu quero te falar que naquela cruz ele estava costurando o coração dele junto com o nosso. Então não importa o que você passou, ele também passou. Mas ele venceu e nós também vamos vencer, guardando a nossa fé.